Aqui no Egito, muitas mulheres que não têm condição financeira, não têm casamento, não têm um relacionamento sólido com alguém, ou que são vítimas de coisas que, infelizmente, a gente não pode falar o nome aqui na plataforma, e através desse relacionamento, sendo ele consensual ou não, elas engravidam. E aí o que acontece? Elas, na maioria das vezes, elas simplesmente abandonam seus filhos na porta de mesquita, em orfanatos, ou simplesmente elas vão ali e dá um jeito naquilo para aquilo não vá para frente, se é que você me entende. Um país onde a família é muito importante e o casamento principalmente, né? Você precisa casar para você constituir família, não é igual no Ocidente que você conhece uma pessoa, se dá bem com essa pessoa, simplesmente vocês vão morar juntos e aí vocês resolvem se vocês vão ter um neném ou se vocês vão adotar um neném, e fica super no livre-arbítrio do casal. Aqui no Egito não é assim. Aqui no Egito você precisa casar, você precisa ter um relacionamento oficial. Esse relacionamento não sendo oficial, o seu filho, caso você engravide, ele não tem nenhum direito a nada. E aí eu vou explicar para vocês como funcionam as leis aqui no Egito. Para isso a gente precisa voltar lá em 1996, quando foi criada uma lei que dizia que a mulher ela tem o direito de registrar o seu filho, né, do filho dela ter uma certidão de nascimento, quando ela apresenta ali no cartório registros oficiais de que ela é casada com aquele pai da criança. Depois essa lei foi reformulada. Quando esse é um direito da mulher somente registrar o seu filho, quando ela tem os documentos oficiais, e aí ela está casada com um cara informalmente, que é aquele casamento que a gente sempre cita aqui no canal, o ORF. Esse casamento ORF ele é um casamento informal, ou seja, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, não te dá direito a absolutamente nada. E aí quando você precisa de um documento oficial, real, que você é casada para comprovar, o que acontece com as mulheres que têm relacionamentos informais? Elas não conseguem registrar seus filhos. E o problema de não conseguir registrar os seus filhos, quais são esses problemas? Posto de saúde, por exemplo. Uma mulher que tem um filho, que ele precisa, um bebê recém-nascido, ele precisa fazer exame do pezinho, ele precisa tomar as vacinas que são obrigatórias para um recém-nascido e essas mulheres não têm direito a isso. Então essas crianças, elas ficam completamente anônimas no país. Então elas não existem, não tem número de registro. Quando você não tem número de registro, você não pode ser tratado num posto de saúde porque você não tem como provar que aquela criança é seu filho. E aí, gente, o negócio é muito complicado. Por quê? Em 96, como eu estava falando para vocês, tinha essa lei. Aí, em 2008, com um grande avanço, com passos largos, né, dados assim para ficar mais justo para essas mulheres, essa lei número 12 foi reformulada, virou a lei 126, que foi em 2008 que ela foi feita, para que desse o direito da mulher registrar o seu filho sem nenhum papel oficial. O oficial de justiça, que está lá no cartório fazendo o registro dessa criança, ele dá o nome que ele escolhe, que é um nome temporário, até essa mulher resolver os trâmites de papelada do casamento dela ou do relacionamento dela, ou simplesmente provar quem é o pai da criança. E aí você pode falar assim, mas aí faz um teste de DNA. Gente, até hoje, aqui nos dias de hoje, 2024, que é o momento que você está vendo esse vídeo, acredite se quiser, teste de DNA no Egito não é obrigatório, ou seja, um cara, se ele fica ali num relacionamento de anos com uma mulher, gente, porque já aconteceu, tá? Eu tenho aqui amiga, que já casamento assim de anos, no ORF, que é o informal, e aí, meu amor, quando a menina ficou grávida, simplesmente o cara, deu com o pé porque ele não queria ter filho com gringa, tá? Isso há muitos anos atrás. E aí a menina resolveu ter o neném dela. A sorte dela é que o cara, né, naquela época, ele não foi tentar impedir, eu quero meu filho, daqui que o filho é meu. Não, ele não quis. Ele não quis nem relação com ela. E aí ela foi na embaixada dela, não era brasileira, tá? Ela era americana, que aí o americano aqui no Egito, ele tem um patamar maior, porque a embaixada deles é super embaixada, entendeu? Aí ela foi na embaixada dela, a embaixada falou, não podemos fazer nada porque no Egito as leis não obrigam o pai da criança a fazer teste de DNA. Ela, graças a Deus, pegou as coisinhas dela e foi embora para o país dela, que eu acho que foi o melhor que ela fez. Hoje em dia ela tem uma academia linda nos Estados Unidos, cria o filho dela maravilhosamente bem,
tudo certo. Agora, quando isso é com uma mulher egípcia, aí o buraco é lá embaixo. Se ela é uma mulher pobre, que não tem o menor recurso financeiro, ela sim, ela é muito prejudicada. E aí a gente entra nos trâmites naturais que uma criança pede quando nasce. Você precisa fazer exame do pezinho, você precisa dar todas as vacinas que um recém-nascido precisa tomar. E aí lá em 96 não podia, porque ele não tem pai, ele não tem registro. A mãe dele é uma mãe solteira, porque esse termo, gente, é muito pejorativo. Inclusive, eu sei que muita gente não sabe, como eu não sabia porque eu moro muitos anos fora do Brasil. Mas hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da humanidade, no Brasil é dado o termo de mãe solo, porque toda mulher, ela é dona do seu corpo, ela tem o direito de escolher ter filho quando ela quiser, então ela não precisa ser casada. Mas aqui no Egito não é assim. E aí você pergunta para mim, ué, mas a lei foi reformulada e aí a mulher pode registrar, só que o oficial de justiça é quem escolhe o nome da criança até ela resolver quem é o pai? Exatamente. E aí o que acontece? Por que eu falei do exame do pezinho? Quando você não registra a criança aqui no Egito, obviamente essa criança ela é um anônimo, ela não existe nos registros públicos. Ela não existe perante a sociedade, porque ela não tem número de registro. E aí você não consegue ir até os postos de saúde e dar as vacinas e os exames básicos, que são os exames pedidos obrigatoriamente quando um nenenzinho nasce, né, para a gente cuidar do bebê. E aí, o que acontece? Com essa reformulação de 2008, sim, te dá o direito de registrar a criança. Você, com esse papel, você consegue ir até o posto de saúde. Só que aí nós passamos por dois problemas seríssimos. Primeiro, que quando você sendo uma mãe solo, você indo até o cartório registrar o seu filho sem nenhuma papelada da parte do pai, você sofre várias perguntas e várias situações que são vergonhosas. Então, sim, devido às leis sociais que nós temos aqui no Egito, então sim, ele acaba te fazendo perguntas pejorativas que a mulher, independente do nível de escolaridade dela, ela vai se sentir envergonhada. Claro que existem as mulheres que têm sangue frio, que essas mulheres que são aquelas que a gente chama de empoderadas, que chega lá e fala, escuta aqui, dá a carteirada, né? A lei me protege, pode registrar meu filho. Só que na maioria dos casos, mesmo as mulheres que são profissionais do amor, elas não fazem isso. E pasmem, a maior parte das mulheres que engravidam sem estarem casadas aqui no Egito, ou são mulheres que são ali enganadas pelos caras, são mulheres que simplesmente o cara fala, eu te amo, não sei o quê, eu estou só preparando o nosso futuro, a gente vai ficar no orfe, naquele casamento informal, até a gente ter condições de pagar um casamento, comprar o nosso apartamento e ter todas as nossas condições financeiras para poder a gente oficializar e constituir a nossa família. E a moça, muitas das vezes, escondido dos pais dela, se mantém ali no relacionamento íntimo com esse cara. Quando acontece da barriga chegar, o cara faz o quê? Dá com o pé. E como eu falei pra você, não tem como ela provar que o filho é do cara, porque a lei não obriga o cara a fazer teste de paternidade. Então ela vai ficar somente com o filho dela, uma mãe solo. Quando ela vai registrar, por ela passar por essas situações que eu já falei, que acabam acabando com a dignidade de uma pessoa, elas optam por não ir. E aí elas vão direto aonde? No posto de saúde. E no posto de saúde as pessoas pedem que elas simplesmente tragam os documentos. Agora você vai ficar chocada como eu fiquei, porque quando eu fui pesquisar, gente, eu não pesquiso só na internet, não. Eu pergunto para os egípcios mesmo, sabe? Aí eu falei, gente, peraí, mas a lei aqui, ó, a lei 126 de 2008, tá aqui, ó, essa lei, ela protege, ela dá o direito da mulher ir lá e registrar o filho dela. Por que muitas mulheres não registram? Por que elas preferem abandonar ou simplesmente interromper a gravidez? Aí a resposta que eu tive foi que muitos dos casos, os cartórios, eles negam a registrar a criança quando não tem o registro do pai. Eles simplesmente falam que você não pode registrar o seu filho porque você não tem o documento do pai. Vai para casa, conversa com o pai da criança. A criança tem pai? Claro que a mulher vai responder, tem, né? Ele está aqui, né? Não vai falar assim, né? Obviamente, mas vai falar, tem pai. Ela vai ficar com vergonha e falar, mas ele está viajando, ele está doente, ele está não sei aonde. Aí o oficial de justiça fala o quê?
Tá, você resolve lá a sua situação, espera seu marido voltar de viagem, quando ele mandar os papéis que são pedidos para um registro, vem com os papéis do seu marido e vem aqui que a gente registra seu filho. Esses dias eu vi o caso de uma moça, e essa moça, ela passou por tantas dificuldades para tentar registrar o filho dela, que no final das contas ela deu um final à história, impactou de um jeito assim absurdo. E aí eu fui pesquisar, através da história dessa moça, o que realmente as leis falam sobre isso. Mas pro finalzinho do vídeo eu vou contar a história dessa moça, que eu vi no YouTube, tá? E aí a pergunta que não quer calar, mas tá... Se eu viro para esse cara, eu vou registrar meu filho ali no cartório. E aí eu chego no cartório e o cara vira para mim e fala, não vou registrar porque você não é casada, porque você não sabe quem é o pai do seu filho. Aí eu vou e falo assim, não, mas a lei 126 me protege e você tem que fazer isso. Eu posso denunciar o cartório? Sim, eu posso denunciar o cartório. Aí a resposta que eu tive foi, eu posso, mas eu vou precisar de um advogado. E esse advogado vai demorar um tempo, porque são etapas processuais até eu conseguir os meus direitos. E aí uma mulher que é da comunidade, que não tem dinheiro para nada, aonde ela vai arrumar dinheiro para pagar um advogado? Sendo que em muitos casos essas mulheres que passam por essa situação são mulheres que foram violadas, gente, olha a situação. E aí elas acabam não fazendo, né, interrompendo a gravidez porque elas não têm dinheiro para pagar, muitas por causa da religião, por causa das crenças religiosas. E tá certo, eu também não, eu sou contra, tá? Desculpa quem é a favor, mas eu sou contra. Eu acho que a mulher eu acho que o ser humano tem que ter o direito de nascer também, é a minha opinião. Então, por favor, nos comentários vamos respeitar os direitos humanos, tá? Você pode discordar de mim, é seu direito, mas, por favor, eu não estou te atacando, eu só estou falando que eu não sou a favor de finalizar nada, eu sou a favor de trazer a pessoinha ao mundo, entendeu? Então, pelo fato da mulher não ter dinheiro para pagar um advogado, elas fazem o quê? Elas pensam, né? Porque aí vem o amor de mãe. Eu não vou conseguir registrar meu filho, eu não tenho dinheiro para fazer a papelada dele, porque eu vou ter que entrar num processo judicial para provar os meus direitos, que é um absurdo, né? Diga de passagem. Tem a lei que foi feita pelo governo, e aí as pessoas ali, né, pequenas, que fazem ali a papelada, quebram por suas crenças. Claro que aí se você pega um cara que é um cara de Deus, de verdade, um cara realmente religioso, ele vai registrar a criança. Mas se ele é um cara FDP, que a maioria das vezes, pelo que eu vi aqui o pessoal falando, é o que acontece com essas meninas pobres, eles não registram. Aí a moça pensa, faz o quê? Acaba deixando ou num orfanato ou numa mesquita. E abandona seu filho. Aí a gente vai entrar agora na história que eu vi no canal do YouTube. A história da moça, que eu não lembro o nome dela agora, vamos chamar ela de Nágua, tá? Eu não lembro o nome dela agora, então vou chamar ela de Nágua, nome fictício. A gente vai voltar quando ela era jovem. Muito bem criada pelo pai, uma filha de comunidade, uma menina que morava num bairro popular, mas muito amada pelo pai. A mãe dela já era meio fria com ela, uma mãe que competia o amor do esposo com a filha o tempo inteiro. Sabe aquelas mães assim que a gente fala, meu, essa mulher não tá certo fazendo isso? Bom, era a mãe dela. Ela vivendo ali a vidinha dela, uma menina que estudava muito, aí ela completa 15 anos, o pai dela falece, fica doente do coração e falece. E aí a vida dela virou um inferno. Aí a mãe dela, vendo ali 6 meses, já passou que o marido foi pro céu, né? A mãe dela resolve casar. Quando a mãe dela casa, porque ela não trabalha, então ela quer alguém para sustentar a casa, o marido novo chega e fala assim, olha, desculpa, mas eu quero viver com você, eu quero constituir uma família com você, eu não vou criar sua filha aqui dentro porque eu não quero problema na minha cabeça, sua filha é uma menina adolescente, manda ela para casa dos avós. A mãe dessa menina tenta entrar em contato com os avós paternos falaram que não tinham condição de criar, e os pais dela, da mãe, né, os avós maternos, já não eram mais vivos. Essa menina já está com 16 anos de idade, essa mãe vira e fala assim, olha, desculpa, você vai ter que seguir sua vida, vai se virar. A menina fala, mãe, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade para morar sozinha, como é que eu vou fazer? Ela falou, minha filha, não é meu problema, eu não vou separar do meu marido para poder cuidar de você, porque eu não tenho, então vai morrer nós duas de fome aqui. Porque eu não tenho condição, você não tem também, aí é eu ou você. Simplesmente assim, nessa frieza, a menina pega, junta seus paninhos ali e vai embora.
vai procurar um trabalho, ela estuda, ela, uma menina inteligente, estudiosa, ela acaba indo pedindo ali nas ruas, né, nas lojinhas de roupa, um emprego. E aí um rapaz, um senhor, vira para ela e fala assim, olha, você pode trabalhar de vendedora aqui. E aí ela explica a situação dela, que ela não tem onde morar, ela não tem o que comer, que ela agradecia muito, mas ela não tem nem papelada de trabalho. E aí o senhorzinho resolve toda a parte de papelada para ela e fala para ela, olha, eu tenho um quartinho na rua tal que você pode morar lá. E essa menina vai, fica 2 anos trabalhando na loja, super feliz, continua estudando e trabalhando, mas ganhando pouquinho, né? E ainda por cima tendo que se sustentar. Sustentar toda a parte, né, da escola, depois ela entra na faculdade, e aí ela já está com 18 anos, vivendo ali com muito sacrifício, até que ela está um dia atendendo na loja. E aí ela vira para o senhorzinho, né, o patrão dela, e fala assim, olha, eu estou procurando um outro emprego, porque agora eu entrei na faculdade, os livros, as coisas da faculdade vai ficar muito caro para mim. Eu vou precisar trabalhar em 2 empregos. E aí eu queria ajustar os horários, aí ela conversa com ele, ela ajusta o horário para ela trabalhar meio período na loja e trabalhar meio período em outro trabalho. E aí, obviamente, esse senhor ele estava ajudando ela, de pronto ele concorda com ela, e aí ela está ali procurando as coisas quando um cliente da loja, um cara de mais ou menos 40 anos, ele ouve a conversa. E aí ele espera o senhorzinho sair, ele vira para essa menina e fala assim, olha, eu sou casado, eu tenho minha esposa, a gente mora na rua tal, aqui perto, o que você acha de você vir ajudar a minha esposa e arrumar as coisas, e aí você ganha um dinheiro a mais. E a minha esposa, ela é uma mulher muito honesta, muito caridosa, ela paga bem. A menina ficou super feliz e foi. Aí ela foi, conheceu a esposa do cara um doce de pessoa, ficou trabalhando na casa e ela conseguindo trabalhar e pagar as coisas dela. Quando foi um belo dia, o cara vira para ela, o patrão dela vai na loja e fala assim, olha, vai amanhã, tal horário, você pode trocar o horário? Ela fala, posso. E troca o horário, fala, vai lá porque tem muita coisa para fazer e a minha mulher vai viajar e a gente precisa arrumar as malas. E aí ela vai. Quando ela chega lá, ela vê que a senhora, né, a dona da casa, não está em casa. Aí ela fala, a madame está onde? Aí ele fala, ela foi aqui na esquina comprar um negocinho, já está voltando. Nisso a menina pega, faz as coisas certinho ali, começa a arrumar a casa e percebe que a esposa do cara não chega. Aí ela vai tomar água, tá tomando água e ele tá ali esperando e a mulher não chega. Quando de repente ela apaga. Quando ela apaga, o que acontece? Ela acorda depois, né, de horas, ela tá na cama, toda machucada, e aí ela descobre que ela foi ali, ela vai confrontar o cara, ela vira e fala, o que você fez comigo? Ele está tomando o seu café ali, na frente da televisão, com um cigarro na mão, vira para ela e fala, aconteceu o que tinha que acontecer. Ela fica desesperada, fala, cadê a madame? Ele fala, ela está viajando. Ela depois descobre que a mulher dele viajou, foi não sei para onde, ia voltar dali 3 dias. Resumo da ópera, essa menina vai embora desesperada, e aí pensa em denunciar o cara, ela conta para o senhorzinho da loja, o senhorzinho fala, não adianta você denunciar, porque a primeira coisa que a polícia vai falar é por que você entrou numa casa que tem um homem sem uma mulher. E aí o que aconteceu? Ela não denunciou. Dali ela descobre que ela está grávida, dali 1 mês ela descobre que ela está grávida. Quando ela engravidou, o que aconteceu? Ela foi direto na casa falar com o cara e falou para a mulher do cara. A mulher do cara virou e falou assim, eu tenho certeza que ele fez isso porque ele é um cara imundo, ele deve ter feito isso com você. Eu te peço perdão, o que eu posso fazer é fazer ele casar com você. Aí ela faz o marido dela casar com essa menina. Casa com essa menina sofre pra caramba e fica vivendo uma vida horrível. Quando a criança nasce, ele vira para ela e fala assim, eu não vou registrar. Aí ela fica desesperada, ela fala, pelo amor de Deus, você faz o que você quiser comigo, mas registra meu filho, porque como que eu vou fazer os exames, levar ele no médico, na escolinha, na creche, em tudo, e viver a minha vida com meu filho sem ter o nome do pai no registro. Ele vira para ela, faz o quê? Joga, rasga a papelada que não era oficial, né? O casamento deles era aquele informal, joga ela para fora de casa. Ela fica desesperada,
não tem para onde ir, porque neste momento ela já não está mais trabalhando, ela vai até o senhorzinho pede 1000 desculpas para ela, mas ele fala, olha, eu sou um dono de loja, de uma loja pequenininha, eu não tenho como empregar você e a outra moça, e já tinha uma moça no lugar dela. Quando ela está desesperada, chega nos ouvidos do Maalem, do bairro ali, que é o cara que manda o manda-chuva ali do gueto, né, da comunidade, sabe? Ele era o dono do pedaço ali. Ele vira para ela, um cara de 50 anos, detalhe, ela tem 18, tá? Um cara de 50 anos vira para ela e fala assim, olha, eu caso com você, eu assumo o seu filho, eu faço tudo o que você quiser, porém, eu não registro o seu filho. Eu assumo ele financeiramente, mas eu não vou registrar seu filho. Aí ela não tem o que fazer, ela casa com o cara, na esperança de que ela consiga depois convencer ele a registrar o filho dela, porque, gente, ela não tinha o que fazer, tá? E aí você vai falar, ela podia ter ido ser diarista, ela podia ter... Não, ela estava com um filho recém-nascido, muito pequenininho. Então você imagina, na situação dela, uma menina de 18 anos, jogada na rua, sem eira nem beira, sair de casa só com a roupa do corpo e um filho no colo. Ela não vai pensar muito. Então a primeira ajuda que ela viu foi aquela ali. Vai casar, pelo menos ela vai ter um lar, um lugar para ela dormir quentinho com o filho dela. Gente, no final das contas, o cara, ela não consegue convencer, ela vai todo dia no posto, o filho dela fica doente, o filho dela começa a dar um monte de probleminha de saúde e o cara irreversível. Fala, não, não é meu filho, não vou assumir. Aí ela faz o quê? Ela vai na porta de uma mesquita, tenta deixar o filhinho dela, aí ela deixa, isso de noite, quando ela sai, ela sente arrependimento, ela fala que ela não vai conseguir deixar o filho dela e nunca mais saber onde ele está. Ela traz o filho dela para casa, aí ela faz aquilo que a gente não pode falar, entendeu? Ela acaba finalizando ali com o sofrimento dela e do neném que estava muito doentinho, vai até a delegacia de polícia e conta toda essa história que eu contei para você. E aí é quando a polícia vai e dá batida na casa do cara, lá do cara que casou com ela, ele nem sabia o que tinha acontecido, quando eles entram, eles resgatam tudo e aí ela, infelizmente, ela recebeu a pena capital. Então, é isso que acontece. Então, às vezes a gente reclama, sabe, do Brasil, fala que o Brasil é isso e aquilo, mas o Brasil ainda bem que mesmo com todos, né, os defeitos jurídicos que tem no Brasil, mas ainda é melhor do que muitos lugares.